Bem-vindos, é um prazer vocês que estão chegando aqui. Aqui é o professor Carlos, né? Então, falar um pouco sobre três assuntos que estão na mesma disciplina, mas que tem tudo a ver. Falar um pouco sobre organização, técnicas de negociação e vendas, né? E como já disse, é o professor Carlos Vieira, em nome do grupo Prime da rede CETEPS, eu dou as boas-vindas a vocês que estão conosco até aqui. Agradeço a confiança, né? E espero que nós tenhamos um momento agradável de troca de experiência. E lembrando, né, o objetivo da disciplina é fazer um nivelamento. A gente sabe que muitos alunos estão um pouco mais avançados, outros estão começando agora, então a disciplina ela quer ser um nivelamento de conceitos, de orientações, né, de base, de fonte de pesquisa, para a partir dessa disciplina vocês avançarem, né, e aprofundarem o estudo, aprofundarem as técnicas de negociações e vendas, tá bom? E aí, antes da gente já começar a falar, a gente já começa a fazer algumas provocações, que o papel do professor é esse. E lembrando, né, alguma dúvida, abre o microfone, pode falar, manda mensagem aqui no chat, né, não deixa passar a oportunidade. E lembrando que o professor é aquele provocador que gosta de sempre estar inquirindo, trazendo alguns temas para debate, né? E eu gosto muito de usar essas quatro imagens, que primeiro mostra que num processo de negociação, um processo de vendas, eu não tenho que medir forças com o meu cliente. Muito pelo contrário, né? Eu tenho que, em vez de empurrá-lo no sentido contrário, tenho que ir ao encontro dele e ajudar a decidir que ele tem a melhor experiência comigo, ele vive a melhor experiência enquanto cliente, enquanto consumidor, e ele possa dizer, poxa vida, valeu a pena eu fechar essa consultoria, né? Que antes de venda, nós somos consultores de negócios imobiliários. E por fim, também, nós temos que usar todas as ferramentas do marketing digital, todas as ferramentas do marketing imobiliário, todas as ferramentas de vendas, né? E cada vez a gente percebe que estão surgindo novas ferramentas, e isso tem que vir a nosso favor. E a gente já lembra que 60% hoje, no mínimo 60% dos negócios imobiliários, eles já começam no meio digital. E os estudiosos da sociologia, quem estuda, os estudiosos da área de vendas, eles apontam que no futuro próximo, no mínimo 90% dos negócios imobiliários vão começar via meio digital. Ou seja, de cada 10 clientes, 9 vão começar a experiência de venda no mercado imobiliário no meio digital. Então, por isso que cada vez mais nós temos que, nós, os profissionais de vendas, os profissionais do mercado imobiliário, tem que ter esse pé, tem que ter essa ferramenta do meio digital a seu favor. E por fim, né, nós também não podemos deixar de, mesmo usando todas as ferramentas do meio digital, você não pode deixar de ser igual essa criança, né? Quando você está em contato com o cliente, aquele cliente é único. Você dedica toda a atenção, né? E faz como essa criança realmente para ouvir, usa todos os sentidos, mas principalmente ouvindo mais o que ele tem a dizer, porque a psicologia de vendas aponta que no primeiro minuto inicial de conversa com o cliente, ele já vai nos apontando algumas pistas do que ele quer. E esse apontar essas pistas do que ele quer, a gente tem que ter essa experiência para começar a fazer conexões neurais e dizer, não, meu cliente quer um imóvel assim, meu cliente está apontando esses e esses caminhos, e eu vou dar a minha melhor atenção para bem atender ele. E por fim, né, jamais deixar o cliente com dúvidas, né? Por mais que você está sempre fazendo uma boa comunicação, passando uma boa informação para o cliente, a experiência diz que de cada três informações, quatro informações que você passa para o cliente, é bom você sempre procurar. Você passa a mensagem, procura se a mensagem foi bem entendida, procura se o cliente tem alguma dúvida, porque isso você vai criando conexões, né? Bem lembrando que o mundo digital também traz isso. De cada três ou quatro informações que a gente passa, se a gente não fazer essa reconexão, a informação ela não é processada, essa informação não é processada, o cliente, principalmente, não tem condições de captar, né? Não tem condições de processar essa informação. Então, rápida síntese, essa é a contextualização da nossa aula de hoje. E antes de a gente começar a falar da aula, propriamente dito, né?
Deixa eu vender também, que todo o processo de venda a gente precisa vender a nossa imagem. Então, meu nome é Carlos Vieira, né? Antes de eu ser contabilista, antes de ser administrador de empresas, eu gosto de ser professor. Porque o professor é aquele que está sempre aprendendo. O professor me faz, a cada momento que eu tenho com vocês, eu revisar meus slides, eu revisar meu material, né? Eu pesquisar o que está acontecendo. Me leva também a me forçar a escrever artigos lá no meu LinkedIn. Se vocês forem no meu LinkedIn, toda semana, no máximo, a cada 8, 10 dias, eu posto um tema diferente sobre as minhas atribuições, sobre as minhas atividades profissionais, né? Então, antes de ser contabilista, antes de ser administrador, o que me dá prazer, eu venho de uma família de professores, né? Não vivo só da profissão de professor, né? Infelizmente, a gente sabe que o professor ele sempre precisa ter com outro pé na sua área de atuação. E eu tenho algumas pós-graduação, uma na área de planejamento estratégico, outra pós na área de gestão estratégica de negócios e serviços, outra pós na área de desenvolvimento e gerenciamento de projetos, e por fim uma pós, né, que eu concluí recentemente esse ano, que é educação profissional, mas com o olhar da tecnologia. Então eu comecei a estudar de que forma que a tecnologia, de que forma que as novas ferramentas de IA, novas ferramentas de metaverso, novas ferramentas de conexões que cada vez mais vai ligando homens e máquinas, como que eu posso aproveitar essa experiência e trazer para a área de educação profissional, né? E aí a gente já tem, eu tenho mais de 30 anos na área de gestão, na área de educação profissional e consultoria, e hoje eu atuo numa empresa de tecnologia de informação e comunicação, uma das maiores empresas aqui do estado, e lá eu sou responsável pela gestão da estratégia. Então nós estamos agora, nesse momento, começando a pensar que empresas que nós seremos até 2030, né? Lembrando que o nosso planejamento de 2025 para nós já está acabado. Então nós já estamos pensando de 26 a 30, que empresa que nós seremos, que cliente que nós teremos, que novas conexões, que novas tecnologias que estão surgindo para facilitar o nosso cliente. Essa mesma conexão eu faço também para você do mercado imobiliário. A gente tem que estar com o pé no presente, mas sempre olhando para o futuro. E aqui eu tenho as minhas conexões, né? O meu e-mail, quem puder entrar lá no meu Instagram, quando você fazer conexão. Aqui está o meu LinkedIn e meu WhatsApp também. Eu sempre gosto de deixar meu WhatsApp para os alunos e volto a dizer, às vezes eu não consigo atender uma ligação, mas se você mandar uma mensagem, com certeza em 10, 15, 20 minutos eu entro e respondo. E tiver algum material para me mandar, precisar de alguma informação, usem, né? Da experiência do professor. Esse é o papel do professor. A gente cria conexões durante a sala de aula e espero que isso continue durante a vida profissional de todos nós, né? E por fim, né, nessa parte introdutória, a gente sempre precisa ter muito claro qual é o seu objetivo. Que te trouxe até aqui nesse curso? Será que os objetivos que você veio para esse curso estão sendo respondidos? Que, que expectativas que você tem e que expectativas que a gente pode, né, aprimorar e contribuir para a vida profissional de você? A gente sempre, enquanto profissional, esse é o nosso desafio que nos move. Nós temos que estar sempre fazendo essa autoavaliação. Será que eu estou dando o meu melhor? Será que eu estou é, é, fazendo as melhores entregas a que me propus fazer para os meus clientes? E isso também a gente, enquanto professor, a gente faz essa autoavaliação constante, né? Porque senão eu, eu não consigo fazer. E quais são as minhas metas né? E aqui a gente já está fazendo conexões lá com o modo de planejamento que nós vamos ver daqui a pouco, né? O que eu penso daqui a 3 anos? Ou seja, qual é o meu planejamento operacional de curto prazo? Qual é o meu planejamento tático de 5 anos, o meu planejamento estratégico, né? O que que eu quero estar fazendo daqui a 10 anos? Né? Lembrando que parece que não, mas a gente está numa velocidade tão grande, o tempo continua passando do mesmo jeito, mas as conexões, a nossa capacidade de processamento é tão rápida, as demandas do mundo digital, que 3 anos passam rápido e às vezes eu não me planejei. Ou seja, aonde eu quero estar enquanto profissional do mercado imobiliário daqui a 3 anos? Como é que eu quero estar com a minha carteira de cliente, né? Ou seja, o que eu quero estar fazendo? Quando que eu vou ser referência, por exemplo, no mercado imobiliário? Agora, para que eu alcance isso, a gente precisa fazer algumas conexões, algumas trocas, né? E isso faz parte
na nossa trajetória enquanto profissional e faz parte da nossa trajetória de venda. E falando de trajetória, né? Fala um pouco da nossa caminhada. Estamos falando aqui de princípios básicos, falar de organizações como sistema, funções da administração, princípios e elementos básicos. Falar um pouco de planejamento estratégico, negociação, vendas. Falar também sobre dicas, né? Orientações do processo de negociação e vendas. E, por fim, as principais tendências do segmento imobiliário que estão vindo para os próximos 2 anos, segundo os especialistas. E falando de tendência, fazendo a conexão já com a nossa disciplina de vendas, essa é uma matéria que saiu, uma pesquisa e aí eu recomendo, né, que a gente precisa estar sempre atualizando. O que está acontecendo de novidade? Para onde que está indo a tendência de consumo, por exemplo, dos meus clientes? Se você não tiver a condição de contratar uma pesquisa, que isso é um pouco mais caro, use as pesquisas que nós temos disponível no mercado. Por exemplo, nós temos uma pesquisa que é publicada cada 2 meses pelo Instituto da Federação do Comércio, pela Federação do Comércio e pelo Secov, que é o Sindicato Sindicato de Habitação, né, das empresas de habitação de Mato Grosso. E essa última pesquisa, ela apontou dados de 2024 que apontam que só em 2024, aqui em Cuiabá, foram gerados 4,6 bilhões de reais de faturamento no mercado imobiliário. E por fim, essa mesma pesquisa já apontou que no primeiro trimestre de 2025, né, já foram gerados 1,390 bilhão de divisas, de negócios no mercado imobiliário. E o segundo trimestre, essa é a pesquisa que ela usa, a última pesquisa saiu dia 4 de julho, ela usa dados do ITBI, com base aqui na Prefeitura de Cuiabá. Então, esses dados que eu vou apresentar para vocês é do segundo trimestre de 2025, né? Estou fazendo essas conexões e tem tudo a ver com o concurso e tem tudo a ver com a disciplina de negociação e vendas. Estão falando de vendas, estão falando de cenários, estão falando de perspectiva, estão falando de que segmento é esse que envolve a atuação profissional de vocês. Então, o segundo, né? Esses que são dados do primeiro trimestre, eu compilei dados do primeiro e dados do segundo trimestre de 2025. Foram, primeiro trimestre, 1,390 bilhões. O segundo trimestre, né? Abril, maio e junho, foram gerados, sabia, 1,357 bilhões, em cerca de 3.000 quase 3.500 unidades vendidas. O valor financiado pulou de 361 mil para valores médios de 440 e um ticket médio de operações em torno de 395 mil. Ou seja, caiu um pouquinho o ticket médio do primeiro trimestre para o segundo, mas em contrapartida aumentou o número de unidades que foram negociadas. E só reforça o quê? Então, 6 primeiros meses do ano de 2025, nós tivemos aqui 2 bilhões, quase 2 bilhões e 700 milhões de reais foram gerados em recursos. Se manter essa mesma projeção para o segundo semestre de 2025, nós podemos dizer que esse ano será gerado 5 bilhões de reais em negócios, em vendas, né? Só do mercado imobiliário aqui em Cuiabá. É um dado para vocês mostrarem a pujança do setor e para vocês terem noção do segmento que vocês estão. Não sei se vocês já tinham conhecimento, mas fiz questão de trazer esses dados atualizados. Por quê? Para a gente poder vivenciar e poder propiciar a melhor experiência para o cliente, eu preciso primeiro entender o que o meu cliente quer. Se eu entender quais são as conexões, quais são as pistas que o meu cliente está me apontando, né, eu vou poder propiciar o melhor atendimento para ele. Porque o cliente, quando ele vem nos procurar, e eu lembro para vocês que o cliente do mercado imobiliário, mais de 60% começa a experiência no digital. E esses 60% do que começa no digital, as, a- as pesquisas apontam que o cliente leva, em média, até 9 meses para decidir, desde o começo da pesquisa até decidir a compra de um imóvel. E os 4, 5 primeiros meses ele fica meio que como cliente oculto. Ele começa a fazer pesquisa no meio digital, começa a consultar informações, consultar sobre financiamento. Quando ele vem procurar o profissional para efetivar, começar a tirar dúvida, ele já tem muito mais experiência e ele tem tanto em conta informação quanto o profissional se não tiver mais informação.
Por isso que nós, profissionais do mercado imobiliário, temos que estar, no mínimo, né, 20, investir 20 minutos do nosso tempo na qualificação diária, é estudar, vendo o que está acontecendo, o que tem de pesquisa, o que tem de tendência, que outros colegas estão fazendo de diferente, que outras empresas estão fazendo de diferente no mercado, ou seja, que cenários que estão vindo para os próximos 2, 3 anos e o que eu posso fazer e fazer uma customização e adaptar e melhorar o meu desempenho de venda. Então, o ponto-chave de vendas é entender o que o cliente quer para melhor atendê-lo. Porque nós estamos vivenciando, né, principalmente no período da pandemia, nós tivemos agora na pandemia de 2000, que começou em 2020, foi até final de 2023. Nós tivemos três grandes crises. Tivemos uma crise, propriamente dita, uma crise de saúde, tivemos uma crise educacional, né? E tivemos uma crise financeira que levou uma retração, levou uma retração do mercado, e o mercado imobiliário ele foi afetado por isso, mas principalmente do ponto de vista sociológico, houve uma mudança de perfil. Quando eu falo houve uma mudança de perfil, nós também somos consumidores, então nós também tivemos essa mudança. Esse que eles estão chamando essa figura de neoconsumidor, ele é um, ele é um cliente o que está sendo chamado na psicologia de vendas, que ele é meio que agnóstico a canal, ou seja, ele consome o tempo todo. Ele consome o meio digital, consome também informação de um outdoor, consome informação de um rádio, acompanha o que está vendo de informação no site, vê um vídeo lá no LinkedIn, mas ele também está disponível para passar num semáforo e alguém entregar um panfleto de vendas. Então, isso é essa multifaceta do nosso consumidor. Agora, principalmente é um cliente muito bem informado. Por quê? Porque ele tem acesso à informação disponível, a informação tem para ele de fácil acesso, ou seja, ele consome informação 24 horas do dia e 7 dias da semana. E é um consumidor que tem para ele tem uma relevância muito importante o meio a informação da rede social. Ou seja, o que a comunidade está dizendo sobre a Ingrid enquanto profissional do mercado imobiliário, né? O que está dizendo, por exemplo, né, com relação a essa imobiliária, sobre o que os clientes dessa imobiliária estão dizendo em relação a isso. Ou por exemplo, qual é a experiência que o cliente que a Andresa atendeu, ou que o Pablo ou o Roberto atendeu, o que as pessoas estão pensando sobre ele? Então, esse consumidor, ele está muito antenado sobre o nosso desempenho profissional, mas também sobre informações particulares. Porque é bom importante lembrar que não há mais diferença entre as minhas redes sociais e as minhas redes profissionais. O mundo digital acabou com essa barreira. E por fim, é um cliente que cada vez mais ele se torna empoderado, ou seja, é um cliente que ele entende que ele é autor da marca. É um cliente que sabe, né? Olha, se alguém tiver alguma dúvida, por favor, pode falar, tá? Manda no chat. É um cliente que entende que a decisão de comprar um produto, mesmo que seja aquele cliente que vai comprar de classe C e D, que vai comprar um imóvel inicial, né? Um imóvel de baixa renda, que custa aí R$ 250.000, R$ 220.000. Mas é dinheiro. Para ele é muito dinheiro, para mim é muito dinheiro. Então, o mesmo cuidado que nós vamos ter com esse cliente é o mesmo cuidado que eu vou ter com o cliente que vai comprar um imóvel de 5 milhões ou vai comprar um imóvel rural, ou um cliente que vai alugar uma sala comercial de R$ 1.200 por mês. O cliente ele está sendo empoderado, esse cliente como novo consumidor. E cada vez mais é um cliente global, né? Um cliente que a internet traz essa informação e ele está consumindo informações sobre tudo e sobre todos. Então, esses cuidados que a gente precisa ter, essa experiência, esse novo olhar, né, que mostra que cada vez mais o consumidor ele está tendo poder decisivo na decisão de comprar um imóvel. Bom, feitas essas breves considerações, a gente vai depois, né, quando for passar em alguns slides, vocês vão perceber que eu fiz uma, um link sobre praticamente todas as nossas temas que a gente vai discutir aqui em sala.
falar um pouco agora sobre a primeira etapa, sobre organização, sobre alinhamento institucional, né? Organização, empresa, o que que é isso? Né? Isso pode, às vezes, trazer algumas dúvidas, alguns questionamentos. E, basicamente, a administração, enquanto ciência, ela aponta que a organização é um conjunto de pessoas que dividem o trabalho entre si e utilizam, por exemplo, recursos para alcançar o objetivo. Por exemplo, vocês em sala de aula, vocês fazem parte de uma organização. Vocês se organizam, distribuem material, trocam experiência, um aprende com o outro, né? Uma associação de moradores, associação de bairro, uma associação de um grupo de amigos, uma ONG. Ele é uma organização, mas ainda não é uma empresa. Uma empresa é uma organização. Aí, então a gente já diz que toda organização não é uma empresa. Agora, toda empresa, ela é uma organização, né? É uma organização que trabalha para obter lucro mediante o fornecimento de bens e serviços. Ou seja, a organização, ela quer fornecer bens e serviços demandados pelos clientes. Oh, que bacana! Já tem uma pergunta aqui, de André Yamaguchi. Professor, é arriscado começar a venda de um imóvel sozinho? O melhor é ter parceiros ao invés de entrar em uma empresa. Olha, vai muito da experiência que você tem. O que que eu diria? Hoje, por mais que você tenha experiência, que você não tenha experiência no mercado imobiliário, é muito mais fácil você ter um imóvel e atuar em parceria com outros colegas, que você tem muito mais chance de que essa venda tenha êxito do que você começar sozinho, né? Fazer todos os esforços e acabar não vendendo. Então, assim, a palavra-chave do mercado profissional de mercado imobiliário que eu recomendaria é atuar em parceria, né? Agora, a experiência de você entrar numa empresa, você começa a ganhar relacionamento com outros profissionais, né? E ele está dizendo que ele que é da área de vendas de carros, eu tenho muitos alunos, né? Hoje mesmo eu vi uma experiência de uma postagem de uma aluna minha que ela era de uma grande concessionária de veículos, já estava há muito tempo. Ela fez conosco o curso. E depois de um ano, ela começou a migrar. Ela já tinha uma carteira de clientes. Ela migrou. Ah, você conhece, né? Então, ela migrou. Hoje, deixou o mercado de veículos e está no mercado imobiliário. Mas ela vai deixar de vender veículos? Não. Por quê? Né? O ticket médio de um imóvel é muito maior do que o de um veículo. Ela pode muito bem conciliar as duas coisas. Que bom. Então, se espelhe no exemplo. Eu não vou citar o nome, mas se você sabe quem estou falando. Então, vale a pena a gente estar olhando quem está se destacando no mercado. Ok, continuando. Obrigado, tá? Então, organização, você estrutura, né? Uma empresa, você organiza as pessoas, você organiza os recursos humanos, e isso tem que ter uma meta e objetivo. Essa é a diferença, essa é o perfil de uma empresa. Eu tenho pessoas, eu tenho recursos, eu tenho metas e objetivos bem definidos, né? E de como é que é a forma, conforme que a gente organiza e estrutura uma empresa. Uma empresa, basicamente, ela tem quatro grandes funções administrativas, independente se você estiver trabalhando enquanto profissional autônomo, estiver trabalhando enquanto MEI, estiver trabalhando numa microempresa, estiver trabalhando numa grande imobiliária, basicamente você vai perceber essas quatro funções. Eu tenho a gente tem a função de planejamento, onde eu estabeleço objetivo, necessidade, né? O que que eu quero ser, aonde eu quero ir. Então você planeja, você organiza minimamente a estrutura da empresa, né? Você dirige, se estiver trabalhando sozinho, ou estiver trabalhando com outras pessoas, e toda atividade que tem um planejamento, tem uma organização e tem uma direção, ela precisa ter um controle, ou seja, precisa ter alguém que organize, alguém que verifique se o que foi planejado está sendo executado. Então, basicamente, para vocês não esquecerem, essas são as grandes quatro funções de uma empresa, de uma imobiliária. E mesmo você trabalhando como autônomo, você vai ter que planejar a sua agenda, planejar a sua carteira de cliente, planejar de que forma você vai prospectar, de que forma que você vai captar clientes. Você vai organizar a sua rotina, né? Você vai direcionar, bom. Esse mês agora eu vou atuar na primeira semana na captação de clientes, mas eu tenho que responder meus e-mails, eu tenho que diariamente controlar a minha agenda, diariamente ver os contatos que eu tenho nas minhas redes digitais. E por fim, eu tenho que fazer a minha avaliação. Será que aquilo que eu me planejei, né, para fazer na semana passada, ou que eu planejei para fazer de vendas nesse mês de agosto, eu estou conseguindo alcançar? Então, as funções administrativas, basicamente, de forma bem
bem simplória na área de atuação de vocês. Volto a dizer, mesmo sendo um profissional autônomo ou uma imobiliária de médio e grande porte, essas são as grandes quatro funções administrativas. E por fim, então você já estruturou sua empresa, estruturou sua atividade enquanto corretor de imóvel, né? Você já se organizou, você vai planejar. E aí, planejar são basicamente três grandes olhares de planejamento que o corretor, que a imobiliária tem. Eu tenho o planejamento de longo prazo, ou seja, que estratégia, onde eu quero chegar. Você lembra que no começo eu falei com vocês que eu sou responsável pela gestão da estratégia de uma empresa de tecnologia? Então, é aquele olhar de longo prazo, é o olhar mais abrangente, eu me reporto diretamente ao presidente da empresa, né, que é o grupo estratégico, o grupo que pensa, que empresa que nós queremos ser em 2030. Mas para que daqui em 2030 a gente alcance os nossos objetivos, a gente tem um Um planejamento tático. pedaço de estrume, né, que eu acho que Oi? é muito ruim para o estrume chamar. Oi? Tem alguém com o microfone aberto aí, tá? Vamos lá. Bom, do planejamento estratégico de longo prazo, né? Eu tenho o planejamento Ser tático. comparado com esse cara. Ele fez uma cavalgada, o cavalo dele não aguentou, ele simplesmente. Alô, eu peço pro colega que está com o microfone aberto, por gentileza, se puder, está tendo interferência aqui, né? Obrigado, vamos em frente. Nós temos um planejamento estratégico, que é de longo prazo. O planejamento tático é aquele planejamento que envolve o nível intermediário, gerente, coordenador, né? Aquele planejamento que eu faço por até 2, 3 anos. E por fim, o planejamento operacional, ou seja, para eu chegar daqui a 5 anos sendo referência no mercado imobiliário, sendo referência em consultoria de imóveis, daqui a 2 anos, onde que eu estarei? Para chegar daqui a 2 anos, o que que eu vou fazer esse mês? O que que eu vou fazer esse semestre agora de 2025 que a gente está começando? O que que eu vou fazer na minha agenda semanal? O que que eu vou fazer na minha agenda diária? Então, planejamento para a gente chegar em longo prazo, você precisa começar no planejamento operacional, aquele planejamento de curto prazo, aquele planejamento que você cuida da sua agenda da semana. Aquele planejamento que você chega na sua agenda diária. Bom, na minha agenda diária, eu chego de manhã, eu vou abrir meus e-mails, abrir minhas redes sociais, vou fazer algumas postagens, vou estudar meus 20 minutos, ver o que está acontecendo no mercado imobiliário e vou partir para a captação e busca de clientes, responder e vender. Então, essa é a estratégia, né, de um profissional do mercado imobiliário. Já falamos em planejamento, visão de futuro, planejamento estratégico é longo prazo, o tático é curto e operacional, aquele que garante as ações do dia a dia, né? E por fim, essa parte ainda de alinhamento institucional, uma outra representação gráfica. Falamos então da organização da empresa, falamos das funções administrativas, acabamos de falar do planejamento estratégico, e agora nós vamos falar sobre organograma. O que que é o organograma? O organograma é você representar, né, quais são as estruturas, quais são os cargos. E aí eu já vou responder a pergunta, só finalizar a questão do organograma, tá? Para a gente não perder a sequência. Organograma é uma representação gráfica dos quadros, né, que eu tenho na minha imobiliária. Então eu tenho aqui são três imobiliárias. Imobiliária de pequeno porte, onde eu tenho o proprietário e mais 2, 3 pessoas que exercem funções diferentes. A gente já tem uma imobiliária de médio porte e aqui nós temos uma imobiliária de grande porte, ou seja, independente do perfil da minha empresa, né, eu comecei a agregar, comecei a trazer mais pessoas para trabalhar comigo. É importante você também ter, até para você organizar as suas funções, as funções administrativas, você ter mesmo que seja aqui. Esse imobiliário, sim, tem um proprietário, tem alguém que cuida da área administrativa, tem alguém que cuida do financeiro, uma pessoa ali na recepção, aquele famoso faz tudo, e aqui tem a figura de 1 ou 2 corretores, tá? Bom, tem uma pergunta aqui, professor, o senhor tem dicas para potencializar nossos resultados e ser reconhecido mais rápido? Eu vou segurar essa pergunta, né? Lá no final, no final dessa disciplina, a gente vai falar sobre dicas para o profissional otimizar e potencializar a sua venda no mercado imobiliário, tá? Mas me lembre aí, por favor. E por fim, né, é outra questão de alinhamento institucional, a gente chega numa empresa e vai falar missão, visão, valor. O que que é isso, né? Missão, visão, valor é você ter muito claro. Mesmo se você, volta a dizer, mesmo você estiver trabalhando enquanto autônomo, a missão é aquilo que diferencia. É razão de ser do meu negócio. Para que que eu, né? Para que que eu, Leoninha,
Leolino. Porque para que o Leolino existe enquanto corretor de imóvel? Essa é a missão dele, né? A visão onde ele quer estar daqui a um ano. Onde ele quer estar da mesma forma? Tenho certeza que não, né? Essa ganância no bom sentido faz parte do, do sonho de vida do profissional. Senão vocês não estariam em sala de aula, investindo tempo, investindo recurso de vocês, buscando conhecimento para que daqui a um ano, 2 anos, a Ingrid vai ser uma das melhores vendedoras do mercado imobiliário, vai ser referência. Ela vai estar sendo respeitada como consultora. Claro, toma posse, a gente tem que falar coisas boas. E se você fala coisas boas para os outros também vão lembrar da gente. É para isso que nós estamos juntos. E valor é aquilo que identifica, né? O que que identifica de diferente que me leva, por exemplo, né, a querer fechar negócio com a Andresa? Né? Por que que tem isso de diferença? O que que ela tem? Então, os valores é aquilo que as pessoas identificam. E aqui eu trago um alinhamento institucional de imobiliária. A missão dessa imobiliária é entender as reais dores e necessidades dos clientes, né? E aí a gente está falando de outro conceito de venda, de outro conceito de marketing, que o cliente, quando ele nos procura, é porque ele tem uma dor, né? E quem tem uma dor, ele quer ser saciado, ele quer que alguém, um profissional de vendas, apresente o melhor imóvel. Então, a missão dessa empresa é entender as dores dos clientes, né? De qualquer jeito, não. Ela quer fazer de forma excelente, desde o pré até os pós-venda e garantir a melhor solução. E a visão dessa imobiliária, ela quer simplesmente ser referência no mercado imobiliário. Ela quer vender imóvel de qualquer jeito, não. Ela quer vender imóvel como se ela estivesse comprando para ela. Olha aqui, que bacana. Olha que compromisso dessa empresa. Olha que compromisso desse profissional. Ele quer ser referência no mercado imobiliário, mas ele quer vender imóvel como se ele estivesse comprando para ele. Porque se você quer comprar se você vai comprar uma camiseta, comprar um celular, comprar um imóvel, você vai querer coisa boa. Então, se você quer coisa boa para você, você também tem que ter esse olhar de oferecer coisa boa para o seu cliente. E por fim, os valores é transparência, é respeito, é qualidade. Um colaborador, principalmente, que não adianta eu querer ter qualidade e ter transparência com meus parceiros, com meus clientes, se eu não valorizo a minha equipe interna, né? Então, e aqui eu deixo uma provocação naqueles 20 minutos que vocês vão começar a investir na formação de vocês. E eu tenho certeza a Ana Carolina e o Joaquim vão fazer essa atividade amanhã cedo. É pensar, é sonhar, né? Pensa na sua imobiliária, mesmo que você não tenha ainda, pense, né? Qual que é a missão, qual que é a visão da minha imobiliária? Que valores que vai me diferenciar? Aonde eu quero estar com essa imobiliária daqui a 2 anos? Faça um organograma e simplesmente coloque em uma frase, né, Ingrid? Qual é o diferencial da minha empresa em relação aos dos meus concorrentes? Por que que o mercado vai identificar em mim e não vai identificar em relação a outras pessoas? Então, faça esse exame. A gente começa a aprender fazendo, né? Bom, já estamos aí com 40 minutos, mas assim, vocês vão perceber que muito do que eu já falei, eu vou passar agora a falar sobre vendas, sobre negociação, a gente vai já passando nesses slides, né? Porque essa é uma estratégia que a gente, enquanto professor, também a gente usa. A gente vai falando, volta e chama método mnemônico. Você fala uma coisa 2 vezes, 3 vezes, aí você volta, porque o meio digital a gente vai perdendo um pouco a capacidade de processar. Então, se você vê alguma coisa 2, 3 vezes, e principalmente se você alguém te falar e você vê uma imagem, você tem aquele poder neural de processar. E aí, outra coisa que eu gostaria de deixar, a venda, né, como referência. Então, o que que eu gostaria de deixar? O neoconsumidor, essa figura nova do consumidor, atender para entender, e agora, a venda antes da venda. Antes de você vender imóvel, você tem que vender a si mesmo. Porque se você não se vende, se você não apresenta, se você não tem uma boa imagem profissional, olha o que eu falei lá no começo. Antes de começar a aula, deixa eu vender a minha imagem, deixa eu me mostrar, né? Ou seja, em 2 minutos eu fiz umas breves considerações sobre o meu perfil. Então, isso também você tem que ter essa capacidade de saber vender a sua imagem para o cliente, né? Porque vendas, ele é um processo pessoal ou impessoal que você vai persuadir um cliente a adquirir uma mercadoria ou serviço para atender às suas necessidades e desejos. Por que que eu falo adquirir a mercadoria ou serviço? Porque antes de você vender
desculpa, antes de você vender ou alugar um imóvel, você precisa vender um serviço. E que serviço que você vai vender? Você vai vender para o cliente que você tenha melhor experiência para ele enquanto consultor imobiliário. Esse é o diferencial. A venda é consequência do bom serviço de consultoria que você vai propiciar para esse cliente. Que mesmo que você não venda inicialmente para ele, mas se você der um bom atendimento, se você conseguiu pegar e já rapidamente conversando com ele, pegou o nome, né? Aí, então você já tá fazendo o seu CRM ou naquela planilha de pão mesmo, numa planilha Excel, dados básicos do cliente, nome, telefone, né? O que que ele deseja, né? Preferência, quanto que ele vai querer comprar, ou seja, com duas, segundos dois, 3 minutos de conversa, você já pegou no mínimo quatro, cinco pistas que esse cliente quer. Você anotando ali, vai processando, depois você vai montando. Se você tiver a condição de ter um programa, né, de CRM para valorizar a experiência, bacana. Se você não tiver, faça uma planilha em Excel. Lá na disciplina de marketing, quando eu vou trabalhar com vocês, marketing imobiliário, se vocês ainda não fizeram, vão fazer, eu trago uma ferramenta chamada 5W2H, que é uma planilha em Excel, você monta a sua carteira de cliente, né? Então não é desculpa para não começar, tá? Por quê? Porque precisa entender o seu cliente, você precisa decifrar o que que esse cliente quer para vender, para você vender algo a alguém, a gente tem que se orientar em alguns processos, chamado processo de venda. Esse processo que a gente vai avançar um pouco mais, né? Porque as pessoas esquecem que o cliente também tem um próprio processo. O cliente, quando ele vem conversar comigo, vem conversar com vocês, ele já tem o processo dele. Pode ser um cliente mais aberto, um cliente mais fechado, um cliente mais sisudo, um cliente mais comunicativo. Pessoas são pessoas. Da mesma forma que nós também temos o nosso perfil, eu tenho um perfil, né? E outras pessoas que estão aqui têm perfil diferente. É isso que nos faz, que é bacana, é isso que nos faz, né, ser diferente, a gente vai se conectando. Então eu preciso primeiro entender o meu cliente. Antes de eu querer vender, eu tenho que entender o que que esse meu cliente quer, que necessidade que ele tem, né? E aí, tem uma receita pronta? Não, a gente vai dar algumas pistas, mas aí é só a experiência que vai nos trazendo. Por isso que a gente recomenda, né? Estude, aprofunde, vai fazer ouvir palestras sobre psicologia de vendas, né? Sobre decifrar, entender perfil, palestras sobre comunicação, palestra de escuta ativa, ou seja, são palestras disponíveis de gratuito, são material. Hoje a gente tem um vasto leque de oportunidades, então se eu não tiver dinheiro, condição de investir, não tem desculpa para não aprimorar minha qualidade de profissional. Eu tenho tutorial e palestra disponível no YouTube do jeito que você queira, tá? Então, assim, a partir de eu começar a entender qual é a necessidade do meu cliente, eu vou buscar a informação, o que que ele está apontando. Bom, o meu cliente, né? Ele já disse que ele viu um imóvel, né, na minha página social. Ele já disse que ele tem interesse num apartamento e é um apartamento que ele já veio, por exemplo, com a família, ou seja, ele já é um apartamento que ele já quer ou já quer ampliar o espaço dele. Então ele começa a dar pista, né? Quer ver outra dica? Por exemplo, se o cliente, né, se o homem vem procurar vendas, ele traz junto a esposa, e aí estou dizendo, ou a esposa, ou a companheira, ou quem quer que seja, aí estou dizendo, já é resultado de. Eu gosto muito de estudar pesquisa. Se ele vem acompanhado, significa que o processo de venda já está bem encaminhado, né? Não é isso, Ingrid? Por quê? Porque aponta que se ele vem com alguém junto com ele, ele já discutiu na família, ele já observou, ele já analisou, ele está trazendo mais outra pessoa para decidir, ou o companheiro ou a companheira, para decidir um poder de venda. Ou seja, você tem que ter essas sensibilidade de captar essas informações. É porque um bom vendedor ele está presente em site de busca, em portais, né, em redes sociais, em corredor comercial, aquela tem a famosa rádio corredor, ou seja, ele está na boca de cliente, né? Por exemplo, será que vocês que estão em tantos grupos, tantas redes sociais, vocês já começaram a falar, e tem uma pesquisa que aponta que a gente está no mínimo, hoje cada brasileiro está no mínimo em 10 grupos diferentes de WhatsApp. Será que você já começou a mandar para as pessoas, olha, eu estou terminando a minha qualificação no mercado imobiliário, se você precisar de alguém para te dar uma assessoria, pode contar comigo?
Para pensar. Às vezes a gente tem um potencial tão grande de venda do nosso lado e a gente não começa a comunicar com essas pessoas para quando elas forem decidir buscar informação ou passar informação de referência do mercado imobiliário, elas vão lembrar de você. Então, isso é você estar atento às, aos sinais que o mercado tem, né? E por fim, né, eu vou dar informações das alternativas que eu tenho e ele vai tomar uma decisão de compra. Agora, o processo de venda termina só na compra? Não, muito pelo contrário. 15% das vendas que você vai fazer no futuro, ela vai sair de um bom pós-venda. Vou repetir. 15% das vendas, principalmente para quem está começando agora no mercado, 15% das vendas que você vai fazer final do ano, ano que vem, daqui a 2 meses, daqui a 2 anos, vai sair do bom atendimento. Mesmo que você não venda agora, mas se você der um bom atendimento, você deu uma boa, passou uma boa imagem, você vendeu a sua imagem para esse cliente. Então, ou seja, você primeiro você ouviu, escutou, captou as informações, né? Daqui a 2 semanas você surgiu uma informação de um imóvel, uma fazenda que ele queira, uma sala para alugar, ou um apartamento, mesmo ele dizendo, olha, eu quero comprar só final do ano. Você manda para ele, olha, surgiu esse imóvel aqui, eu percebi que parece que tem muito a ver com você. Estou te mandando, né? Para você começar a adquirir informação. Daqui a um mês, você manda um outro alô para ele, ou seja, você não está massacrando o cliente, invadindo a privacidade dele, mandando informações diariamente, mas você também está dizendo para ele, olha, eu me preocupo com você, eu lembro de você, eu vi essa informação, eu vi essa notícia agora sobre forma de mudança de taxa Selic, né? A taxa Selic, por exemplo, há 5 anos atrás estava 7,9, hoje a taxa Selic está 15%. Então, isso também impacta o poder de compra do cliente. Então, se você manda para, olha, o Banco Central vai ter a próxima ata Copom agora, começo de setembro, né? Surgiu que, estou falando em caso hipotético, vai cair a taxa Selic, vai aumentar o valor financiado. Então, custa você pegar esse link dessa matéria e mandar para os seus clientes. Ou seja, você está propiciando informações para ele, você está mostrando para ele que você se preocupa, né? É o que a gente sempre fala, é as variáveis externas. Você está acompanhando o que está acontecendo no mercado, primeiro para a sua formação, para municiar o seu cliente, para você ter argumento para conversar com o cliente, mas também você está acompanhando as variáveis internas ali dentro da informação que o cliente está propiciando. O que está acontecendo de novidade no mercado, né? E principalmente focar em vendas, né? Para que eu focar em vendas, eu preciso primeiro, né, conhecer o produto, conhecer o perfil dos meus clientes, oferecer sempre benefício, estar preparado para contornar objeções, eu tenho que estar preparado até para o não que o cliente me fale, né? Eu tenho que ter a minha rede, minha base de técnicas de negociação, e aí a gente só vai adquirindo isso com o estudo e com a experiência, para que eu saiba pelo menos comunicar com o meu cliente, né? Para que eu saiba pelo menos que 3 perguntas básicas que eu vou atender o cliente pela primeira vez, que 3 perguntas básicas eu preciso fazer para ele. Eu preciso ter isso também, esse script, né? Esse roteiro. Eu não gosto muito de usar a palavra em inglês, né? Que roteiro básico eu tenho para atender o meu cliente? Isso é uma técnica de negociação, né? Por exemplo, com quem que você negociou hoje? Será que você já parou para pensar, né? Com quem que você negociou hoje? Porque a todo momento nós somos instigados pelo mundo a sermos negociador. Ora, no começo da aula nós negociamos o horário, mandamos o link, né? Eu negociei com vocês, me apresentei, falei como é que seria a aula, deixei aberto o microfone, deixei aberta a pergunta. Alguém fizeram várias perguntas aqui no chat, eu respondi. Ou seja, a todo momento a gente vai negociando. Então a gente precisa aprender a negociar com as pessoas. Vai derrubar. Oi? Né? É, é, Olha, eu acho que tem alguém com o microfone aberto aí, tá? Por favor, vamos. Só para evitar, mano. só para evitar interferência, evitar ruído, né? Eu preciso superar o não, né? E a estratégia para superar barreiras, eu preciso que eu faça o contrário em situação. Eu tenho que estar preparado. Eu estou apresentando um imóvel para o meu cliente, eu tenho que estar no mínimo preparado para ele contra-argumentar, dizer, não, tá caro, não, não gostei. Então, se ele falou que não gostou, tá, você não gostou, mas assim,
talvez eu não tenha entendido bem a sua preferência. Que imóvel Abrir que a você boca tem do papai. necessidade, né? Você precisa estar Agora, preparado para fazer. Pessoal, eu peço a gentileza de verificar quem está com o microfone aberto, tá? E que não esteja fazendo pergunta aqui para a aula, a gente acaba, esse ruído acaba tirando um pouco a atenção nossa, né? E estratégia para derrubar a barreira tem a finalidade de eu reconstruir a minha conexão com o meu interlocutor. Ou seja, eu estou negociando com o meu cliente, nunca discuta. Ouça primeiro o seu cliente, dê razão para ele, concorde sempre agora. Você concordar com o cliente, você tem que também ter argumento para dizer, não, eu concordo com você, mas, né? Tá caro. Não, até concordo, mas você já parou para analisar o quanto de benefício que esse meu imóvel tem e ele vai trazer de experiência para você? Ou seja, você não discordou do cliente, você concordou, mas você abriu todo um espaço para você contra-argumentar. Isso é técnica de venda. Isso é você ter argumentação para contrapor uma informação do cliente. Porque basicamente, né, o desempenho do vendedor ele tá focado em três grandes questões básicas. Primeiro, ele precisa saber o que fazer. Segundo, ele precisa saber como fazer. E, principalmente, precisa querer fazer. Por que a gente fala querer fazer? Porque às vezes a gente percebe que a gente vai ser atendido por algum profissional, você até percebe que ele sabe o que ele quer fazer, ele sabe como fazer, mas ele não quer, ele não está com a má vontade. E venda é boa vontade. Venda é disponibilidade. Venda é você deixar seus problemas para trás, deixar suas dificuldades que todos nós temos e dar o seu melhor. Porque senão o cliente percebe até que você também não está sendo tão ético com ele. Você às vezes, né, aquela velha frase que prometer e não cumprir é pior do que mentir. A gente não pode deixar o cliente, né, ser direcionado para esse caminho. Ou seja, então basicamente eu preciso ter isso muito claro. Porque vendas é um processo muito simples. Eu tenho de um lado o vendedor, o corretor de imóvel, eu tenho uma imobiliária, que ele tem um bem, um serviço, ele tem um bem para vender, ele tem um serviço, ele tem uma consultoria imobiliária para oferecer. Ele vai comunicar isso para o cliente usando o meio digital, usando as redes sociais, mas também usando as formas tradicionais de fazer marketing, rádio, televisão, jornal, outdoor, carro de som, propaganda boca a boca. Ou seja, tudo isso acontece, né, Rosane? Tudo isso faz parte do nosso dia a dia. Então, você tem um corretor, você comunica, divulga o seu bem, e por outro lado, eu tenho o cliente, o comprador, ele tem o poder de compra e ele vai buscar informação. Ou seja, basicamente, vendas é isso. Se eu consigo comunicar bem para o meu cliente, eu desperto um sentimento nele de interesse, de que eu consigo saciar uma dor ou uma necessidade que ele tem. Ele busca informações, nós começamos a ter uma conexão, fazer uma negociação, e isso nos leva a um processo de vendas, né? Porque basicamente, só resumindo, então, ou seja, eu vou e volto para ficar isso muito claro na cabeça de vocês. Eu preciso saber conectar com o meu cliente, eu preciso me alinhar com ele, né? Eu preciso me estar preparado para contrapor e, principalmente, eu tenho que atender primeiro. Ou seja, numa negociação eu tenho que ouvir primeiro, observar as necessidades, né? Agora, as minhas necessidades, não, eu quero vender. Meu objetivo é vender. Meu objetivo é vender meu serviço, vender consultoria imobiliária e principalmente vender imóvel, porque isso vai trazer retorno financeiro para mim. Mas eu tenho que entender primeiro, me colocar no lugar do meu cliente. E nesse colocar no lugar do meu cliente, eu preciso até parar para pensar: será que eu compraria esse imóvel que eu estou querendo vender para o meu cliente? Né? Às vezes a gente precisa parar para fazer essa autocrítica. Às vezes eu que estou querendo vender um imóvel para o meu cliente, mas eu não teria nem coragem de comprar. Então, isso é uma questão ética muito importante. Porque eu não posso encarar uma negociação como uma disputa, né? Eu não posso encarar uma negociação de vendas como uma queda de braço. Eu preciso encarar uma negociação aonde eu estou puxando, mas aonde eu quero trazer o cliente para o meu lado e mostrar para ele que o meu imóvel, o meu serviço de consultoria imobiliária vai propiciar a ele, a família dele, ao negócio dele, um bom investimento em qualidade de vida, em retorno financeiro, em retorno
de boa experiência em adquirir esse imóvel comigo, né? Porque eu preciso jogar fora essa ideia de que negociar às vezes significa baixar preço. A gente vai, quando a gente conversa lá em marketing digital, marketing imobiliário digital, os 4 P's do marketing, a gente percebe que o primeiro P é como é que eu vou comunicar com o meu cliente, o P de praça. Como é que eu vou promover o meu produto? O outro P é de produto. E por fim, o último P é o preço. Ou seja, se eu tenho um bom produto, se eu comuniquei bem com o meu cliente usando os canais, se eu despertei no meu cliente o interesse, o preço não é preço, o preço é investimento. Por isso que a gente precisa saber começar, iniciar as nossas negociações, né? Nunca deixar o cliente negociar primeiro. Eu provoco o cliente, mas eu tenho que estar à frente, eu tenho que estar induzindo esse cliente a me ouvir, né? Induzindo esse cliente a ouvir as minhas informações. Agora, não perder a oportunidade, porque aquilo que eu disse para vocês, o cliente, quando ele vem no meio digital, ele já fez uma série de consultas, fez uma série de pesquisas. Então, quando ele chega para conversar conosco na minha rede social, na rede da imobiliária, ele já tem um bom volume de informação. Então, alguma coisa despertou interesse nele. E se alguma coisa despertou interesse nele, eu não posso perder. Agora, para que eu tenha bom sucesso em vendas, né, eu preciso primeiramente saber comunicar. Eu preciso primeiro perceber o que o meu cliente quer, saber comunicar, e esse comunicar é comunicar com empatia, é olhando olho no olho, né? Mesmo a gente estando aqui numa aula online, eu estou olhando firmemente para a câmera, eu quero entender o que vocês estão falando. E isso é negociar. Você vai conversar com alguém, olhe para essa pessoa agora. Tenha também, né, percepção de ouvir o que o cliente quer, ter empatia de mostrar para ele que você está ali se esforçando para vivenciar junto com ele a melhor experiência, até no não. Porque às vezes um não, né, você responde para o cliente, olha, você está negociando com o cliente, né? O preço está ali, ele conheceu o imóvel, viu todas as qualidades do imóvel e ele te pede um desconto maior. Vai dizer, olha, nesse momento eu não tenho condições, mas eu vou chamar o meu gerente, ou eu vou conversar com o proprietário, eu vou conversar com outra pessoa e daqui a pouquinho te dá um retorno. Então, ou seja, você mostrou para ele que você entendeu a situação dele, você comunicou com empatia, você teve um equilíbrio para dizer, não, eu não consigo avançar, mas eu vou propiciar a melhor experiência para você. Porque é isso que faz um bom negociador. Isso que a gente vem falando até agora. Eu preciso ter ética, né? E aí a ética, talvez a gente não precisava nem estar dizendo, porque a ética ela é muito inerente ao ser humano, muito inerente ao profissional, mas a gente ainda faz parte da formação lembrar que às vezes a gente está tão envolvido no mercado e no mundo, né, no século XXI ainda a questão ética é uma questão que nos diferencia. Eu preciso ter paixão daquilo que eu faço, ter criatividade, estar preparado. Aquilo que eu conversei com vocês. Cada aula que eu tenho, eu me preparo, eu reviso os slides, eu acompanho o que está acontecendo. Isso é preparação. E, sobretudo, venda e persistência, né? Venda é você saber que você vai levantar todo dia, vai dar o seu melhor e, às vezes, você não vai vender nada naquela semana, mas você tem a certeza que você está criando conexões, criando relacionamentos com o cliente e você está autoavaliando e sendo persistente. Isso é até você negociar com você mesmo, porque senão a gente vai caindo numa frustração de uma semana, 2 semanas eu não vendi, mas eu sei que no mês eu vou conseguir vender o que eu quero, né? Outra dica que eu deixo para vocês fazerem, né, nos 20 minutos aí de estudo, eu preciso identificar que meio de comunicação que eu posso utilizar para divulgar os meus produtos. E eu preciso também ter muito claro, mesmo eu não tenho, às vezes eu não tenho tanta experiência no mercado, mas que principal informação eu tenho que estar muito claro, que principal informação que sempre os clientes solicitam no momento da negociação. Desculpa, a garganta, já mesmo sendo segunda-feira, a gente já vem um dia todo, o tempo seco, né? Ou seja, que informações que eu preciso ter na hora, que sempre, né, o cliente pergunta. Por exemplo, eu preciso estar preparado, eu preciso conhecer meu produto e saber comunicar. Porque às vezes o cliente, né?
ele me procura, eu tenho que ter muito claro que venda é uma relação de. Eu preciso causar um efeito nesse cliente, causar uma boa impressão, isso vai gerar um bom efeito e isso vai trazer resultado. E qual que é o resultado que nós queremos? É vender para o cliente. Mesmo que eu não volte a dizer, mesmo que eu não venda naquele momento inicial, eu estou construindo relacionamento. Vendas, outra palavra-chave. Venda é relacionamento. Vendas é negociação. Vendas é causar uma boa imagem para que isso cause um efeito positivo. E quando o cliente precisar comprar um imóvel, precisar falar de alguém que ele dê como referência no mercado imobiliário, ele vai lembrar de você. Agora, o que que eu sei do cliente que me permite oferecer as melhores vantagens, os benefícios do meu produto, os meus, para gerar interesse para ele? Eu preciso estar muito claro naquelas 30, 40 segundos ou no minuto inicial de conversa, né? Então, ou seja, eu já captei qual que é o nome dele, ou seja, eu estou aqui com vocês em sala de aula, eu já sei basicamente o nome de umas 5 ou 6 pessoas que eu já vi aqui aparecendo. Ou seja, você vai conversando e você vai repetindo o nome, ou seja, vai criando conexão com as pessoas. E venda é isso, né? Às vezes, se você procura, como é que é o seu nome? Ah, olha, desculpa, você falou o seu nome e eu não consegui gravar, né? Ou seja, a pessoa falou, primeira vez, falou a segunda, na terceira, você já capta. Então, você já sabe o nome da pessoa. Para evitar aquela questão de, ai, minha querida, né? Meu bem. Não, isso não existe. As pessoas não querem esse tipo de intimidade. As pessoas querem ser bem atendidas, mas que serem chamadas pelo nome. E mesmo no mundo digital, né? Deixa eu mostrar aqui, mesmo no mundo digital, as pessoas querem ter relacionamento com pessoas. As pessoas querem se enxergar em outras pessoas. Ou seja, eu preciso criar no mínimo 5 perguntas que eu, obrigatoriamente, entre aspas, quando eu vou conversar com o cliente, eu vou começar a perguntar para ele. A primeira coisa. Como é que é mesmo o seu nome? Então você já criou uma conexão, né? O que que você precisa de interesse? É um imóvel para família? É investimento, né? Fala um pouquinho mais só para eu entender qual é a sua necessidade para eu te atender. Ou seja, você mostrou para ele que você está querendo atender, você quer ouvir, você sabe o nome dele e você está dando atenção. É isso que faz a diferença. Agora, eu preciso também estar preparado, né, para também ouvir o não, né? Ou seja, o cliente me diz: não gostei da apresentação desse imóvel. Mas tudo bem, você não gostou, mas você sabia que esse imóvel ele está trazendo uma tendência nova do mercado imobiliário, trazendo uma tendência nova na área de construção, por exemplo, né? Agora não é mais aquela churrasqueira que a gente conhecia. Agora é o famoso espaço gourmet. Ou seja, você sabia que, né, conversando com o cliente, você pode receber as pessoas e trazer aquela churrasqueira para o centro da sua cozinha e isso virou um espaço gourmet, vai virar um relacionamento. Tá caro. Não, você sabia que esse nosso imóvel ele tem esses e esses benefícios? Ou seja, você está mostrando para a pessoa que você tem argumento, que você está ouvindo, mas você também tem poder de negociação, né? Ah, eu moro numa casa e estou mudando para um apartamento, talvez meus móveis não vão caber. Não, tudo bem. Mas esse é um apartamento de, sei lá, 60 metros quadrados. Então eu percebi que você vai querer um apartamento de 120. Você está mostrando para a pessoa que você está conectado com ele, você está buscando atendê-lo. E você está preparado para o não. E se nós fôssemos falar que possíveis não no processo de vendas, a gente poderia ter no mínimo 10, 15 aqui. Eu deixo o desafio para vocês. Façam pesquisa. Comece a estudar, né? Como contrapor, entra aí no YouTube, como contrapor, como me preparar para os não do cliente no processo de vendas. Porque agora, se eu não estiver preparado, eu acabo caindo em alguns erros comuns, né? E aí, às vezes, e eu volto a dizer, a gente já está com 1 hora de aula, mais 15, 20 minutos, peça a paciência de vocês, a gente vai concluir isso aqui. Eu sei que todo mundo está cansado, mas mais 15 minutos, 20 minutos, a gente vai avançar um pouquinho, né? Eu espero que eu esteja conseguindo transmitir um pouco da minha experiência. E às vezes eu estou tanto tempo no mercado, já estou formado, já estou fazendo estágio, né? E às vezes eu não faço a minha autoavaliação. Será que eu estou sendo proativo? Será que eu estou conseguindo levar a informação do meu imóvel para o meu cliente?
porque senão eu acabo cometendo alguns erros, né? De excesso de informação. Falo muito para o cliente, não deixo ele responder. Eu acabo sendo um pouco arrogante, né? E às vezes a gente tem experiência de alguns profissionais que, desculpa, eu vou usar uma expressão bem popular, né? Aquelas pessoas que acham que Deus é 10 e eu sou 1000, né? Não, eu tenho que ter humildade de ouvir o meu cliente, ou às vezes eu não tenho informação do meu imóvel, ou eu não estou focado em atender bem o meu cliente. Tudo isso acaba gerando desgaste no processo de venda. E como é que funciona uma boa apresentação, uma boa negociação? Eu preciso, três palavras aqui chave. Eu preciso criar paixão naquilo que eu faço. Eu preciso mostrar para o meu cliente que eu tenho paixão em atendê-lo bem, em comunicar. Se eu mostro que eu tenho paixão, eu atrair a atenção dele. Se eu atrair a atenção, eu vou levar uma ação, né? E qual é a ação? É dar um bom atendimento, dar uma boa consultoria imobiliária, voltando, né? Toda consultoria imobiliária é um pré-processo de uma boa venda no futuro. E uma boa venda que eu faço, uma boa consultoria imobiliária que eu faço, eu volto naquelas conexões dos 15% das vendas futuras que eu vou fazer que vem do meu pós-venda. Então, será que a gente precisa estar sempre, de vez em quando, parar para pensar? Eu, enquanto professor, com mais de 30 anos de experiência, eu volto a dizer, eu faço a minha autoavaliação. Será que eu estou mostrando paixão naquilo que eu faço? É outro desafio que eu deixo para vocês, né? Porque eu preciso também, nessa paixão, é saber comunicar. Já falei com vocês, eu expliquei a mensagem, eu estou negociando com o meu cliente de um imóvel, de uma fazenda, de um aluguel, de um imóvel aí de R$ 600, não sei. Mas eu estou negociando, estou gerando recursos. Então eu expliquei a mensagem, eu passei a mensagem e eu vou procurar para quem está me ouvindo, para o meu cliente, se ele entendeu o que eu passei. Isso é um processo de negociação. Isso é um processo de vendas. Quando você fala com as pessoas, mostra a mensagem, você procura que você está preocupado se ela entendeu aquilo que você está querendo passar. Isso é você entender, porque senão, aquilo que eu falei com vocês, né? Se eu usar três ou quatro argumentos para defender a minha experiência de vendas, eu acabo que se eu não fizer essas conexões e ir e voltar com o meu cliente, ele não vai lembrar. E se ele não lembrar, às vezes ele vai deixar de entender que aquela informação do imóvel que eu passei para ele, o tamanho do imóvel, ou uma informação que eu passei que os aparatos comunitários aonde está naquele meu imóvel, ou seja, o imóvel que eu quero vender, ele está próximo de uma creche, está próximo de um mercado que vai construir, está próximo de um parque onde ele possa ir passear com o pet dele, onde ele possa levar o filho dele, é uma informação relevante. E se eu não comuniquei e não me fiz entender, o meu cliente não vai captar. E se o meu cliente não capta, às vezes ele vai deixar de comprar de mim para comprar com outro. Por isso que às vezes o mesmo imóvel ele está na mão de quatro ou cinco corretores e as pessoas deixam de comprar de um para comprar de outro, né? Então, seja, qual é a mensagem que você está passando? Aí entra gesto, postura, sorriso, né? Olhar, fisionomia, traje, a voz. Tudo isso são etapas que eu preciso me capacitar. Ah, professor, eu não consigo falar em público. Ah, professor, eu não consigo, eu não sou bom vendedor. Não, todos nós somos bons vendedores. Se você, às vezes, você não está tendo uma postura, às vezes você não tem uma boa entonação. Se você percebe isso, vai estudar. Vai ouvir uma palestra de neurolinguística, uma palestra de comunicação, uma palestra de como conquistar empatia. Pega alguém, um colega seu de sala aí, fulano, vamos testar comigo, vamos aprender junto. Gente, o que eu falei lá no começo, ninguém está sozinho nesse mundo. O grande desafio nosso é criar rede, é criar conexões, é criar bons relacionamentos, né? Ou seja, eu sempre escutar e sondar bem o meu cliente. Porque se eu conheço bem o produto que eu tenho, seu objetivo, faço pergunta, ouço, faço a pergunta, mas ouço também a resposta do meu cliente, eu estou criando conexão para boa venda. E por fim, a gente vai passar rapidamente algumas técnicas de persuasão em vendas de imóveis, né? Ou seja, um processo de vendas. É basicamente um processo de onde eu me planejei bem, conheci o meu produto, conheci quais são as diferenças que esse meu produto tem, ou seja, estou me planejando, né? Eu
começo a fazer a prospecção de divulgar os imóveis que eu tenho para as minhas carteiras de cliente, começo a buscar clientes, ou seja, estou naquela fase do meu funil de vendas, captando pessoas, eu começo a negociar, entro num processo de negociação, num processo de vendas, e por fim, o meu processo de pós-vendas vai me trazer novos clientes. Então, basicamente, esse é o desafio do vendedor, né? É você estruturar essas informações. E lembrando, vendas é um desafio diário. Vendas é você saber que todo dia você vai falar das qualidades dos produtos, todo dia você vai ouvir pessoas que estão aptas a te ouvir, pessoas que não querem te ouvir, pessoas estressadas, pessoas que às vezes, né, já vem carregado com uma série de dificuldades, mas você, enquanto profissional do mercado imobiliário, você vai manter a sua empatia, vai comunicar e, sobretudo, vai manter uma calma na hora de negociar. É isso que faz a diferença. É isso que faz um bom profissional. Ou seja, é isso que faz cada vez mais eu buscar a, né? E aí o mercado imobiliário no meio digital propicia isso. Cada vez mais eu vou abrir o meu funil de vendas para atrair as pessoas enquanto visitantes nas minhas redes sociais, nas redes sociais da minha imobiliária. As pessoas vão vir como visitante, elas vão perceber que eu tenho um produto que interessa para elas, isso vai gerar um lead, vai gerar um bom relacionamento, isso vai converter, ou seja, ele entra como visitante, começamos a negociar, vai virar o meu cliente e isso vai me gerar um pós-venda. Ou seja, de cada 100 pessoas, por exemplo, que eu consigo captar nas minhas redes sociais, nas minhas meus contatos, né? Se de cada 100 eu vender para 3, bacana. Eu estou tendo uma taxa de conversão muito boa. Esse é o desafio. E isso, quanto mais você tiver presença no meio digital, isso vai propiciar a vocês, porque se de cada 100 eu consigo vender para 2, 3, se eu, em vez de 100 atrair 1.000, talvez eu consiga multiplicar a minha taxa de conversão um pouquinho mais, né? Porque as pesquisas apontam que é 5 vezes mais caro você captar um cliente do que você fidelizar um cliente que você veio aqui te buscando. O cliente veio como visitante, você causou uma boa impressão, né? Talvez ele não compre de você agora, mas você vai criando rede de relacionamento. É isso que faz a diferença. Já falamos das etapas de venda, né? Falando sempre de escutar e ouvir e não deixar que os pecados do atendimento acabe espantando o cliente, né? Ou seja, eu não demonstro interesse pelo meu cliente, atendo as pessoas com má vontade, com frieza, né? Não, não propicio um bom atendimento e principalmente, né? Por que que os clientes vão embora? Por que que os clientes me procuram na minha imobiliária, me procuram na minha rede social e eu perco esse cliente? A pesquisa aponta que 15% porque encontrou um produto mais barato, 15% porque encontrou um produto melhor, agora 30% por causa do produto, ou seja, né, às vezes eu não consegui ofertar um produto que tenha a ver com o interesse do meu cliente, ou pior, 49% das pessoas, dos clientes vão embora da vida de um corretor porque ele não deu uma atenção desejada. Agora, principalmente 70% vai embora por causa do péssimo atendimento. E isso, essa figura do neoconsumidor, nós consumidores estamos cada vez mais sensíveis. Por exemplo, eu entro numa rede de um corretor. Não vou citar o nome aqui da sala porque às vezes não é isso que a gente quer. Eu entro, peço uma informação, né? Eu mandei uma mensagem de manhã no Instagram, olha, você fez um post de um imóvel, eu tenho interesse. Se daqui, na hora do almoço, a pessoa não me respondeu, para mim, enquanto cliente, já não me serve mais. Por quê? Né? Já o cliente do meio digital, ele quer resposta rápida. Então, se a gente se propicia a entrar no meio digital, eu também tenho que estar atento. Pelo menos a cada uma hora e meia, eu paro ali, entro, respondo. O que eu falei com vocês? Se vocês me ligarem durante o dia, talvez eu não consiga atender. Mas se você entrar lá e mandar uma mensagem no meu WhatsApp, professor, estou com uma dúvida, professor, tive uma aula de ontem, professor, preciso do material sim. Eu vou dizer, olha, estou numa reunião, daqui a pouco te respondo. Olha,
Estou ocupado, mas daqui a pouco eu já estou conectando e eu dou a resposta. Por quê? Porque eu sei que é a minha forma de me relacionar com os meus clientes, né? E de que algumas, não, como eu volto a dizer, não tem receita pronta, mas que dicas a gente pode deixar para sucesso na venda? Aquelas dicas básicas que a gente já ouviu há muito tempo atrás, mas que está cada vez mais atual, mesmo sendo no meio digital. É sorrir, é ser autêntico, é ser educado com as pessoas. Não tem coisa melhor do que você começar a conversar com alguém, dando um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, tá tudo bem, né? Que bom que você veio aqui, né? Vou precisar de 2 minutos de sua atenção, ou seja, você está criando conexão e procurar. Olha, você pode, né, me falar um pouquinho de que imóvel que você precisa, falar um pouquinho de qual é a sua necessidade, né? Eu quero ouvir para melhor atender, ou seja, você está entendendo aquela figura lá do começo, você está entendendo para melhor atender o seu cliente. E por fim, né, estamos entrando aqui nos últimos 5 minutos de aula, porque Ingrid já está com a carinha cansada ali, estou vendo a imagem dela. Então, Ingrid, estou te vendo aqui, me permita, né, você já está cansada, já quer, estamos começando a semana, né? A gente vai deixar Professor, algumas dicas. boa noite, com licença. Eu trabalhei demais hoje, professor. Imagina, eu sei. Que bom, né? Que bom. Eu tenho certeza que você está trabalhando, todos nós aqui estamos trabalhando para ter retorno financeiro. Então, é por isso que eu estou dizendo, mais Amém. 5 minutos a gente termina a aula. Aqui a gente vai deixar algumas dicas, algumas orientações, né? Para o processo de negociação e venda. Esse slide já está disponível lá na página, mas se não tiver também, manda um WhatsApp, eu mando depois, não tem problema nenhum, né? Então, eu preciso de algumas dicas. Cuidar da minha apresentação pessoal, cuidar na hora do meu comportamento, na minha linguagem corporal, aquilo que eu falei com vocês. Olhar no olho das pessoas, dar uma atenção especial, né? Saber ter uma boa abordagem para o meu cliente, né? Você, você levar o cliente a fornecer detalhes, né? Você saber ouvir o cliente, né? Saber fazer algumas perguntas para esse cliente. Você entender, por exemplo, que motivações que está levando esse cliente a vir te buscar para comprar esse imóvel. É aquilo que você está falando, olha, fala um pouquinho, né? Obrigado, acho que é o Rafael que está me ajudando aí. Que que você deseja desse imóvel, né? A importância do porquê. Agora, eu não posso também deixar que esse porquê vire um interrogatório. Que às vezes eu começo a questionar, a perguntar tanto para o cliente que eu, em vez de deixá-lo à vontade, eu estou criando um interrogatório de polícia. Não é isso que o cliente quer. O cliente também quer falar rapidamente, 1 minuto, 1 minuto e meio, do que ele quer, do que é o interesse dele, e eu vou começar a ter uma conversa, um bate-papo, um diálogo. É isso que faz a diferença. Eu preciso, na hora que eu estou negociando, né, mostrar a minha imagem para você. Olha, você está me procurando, eu vou falar rapidamente, né? Eu tenho essas e essas experiências, tenho essas e essas informações. Ou seja, você está mostrando que você está preocupado com ele. Você precisa ter muito cuidado na hora de saber prospectar seus clientes, né? Porque não adianta aquilo que eu falei anteriormente. O mais difícil de você prospectar cliente é você reter cliente. E às vezes a gente leva aí muito tempo para construir uma imagem profissional e no meio digital por conta de uma postagem que eu faço indevida na minha rede, uma imagem que eu postei, por exemplo, ontem. Por exemplo, ontem, eu fui lá na minha rede social, postei uma foto lá que para mim pode ser normal. Mas vocês que estão tendo aula comigo, se vê essa imagem minha na minha rede social, no meu Instagram, fala, o professor Carlos veio aqui falando de ética, falando de profissionalismo, e ele postou uma foto, por exemplo, dele lá na piscina, com um chopp na mão, bem à vontade. Não quer dizer que eu não possa fazer isso. Mas se eu estou usando as minhas redes sociais para me comunicar com o meu cliente, eu preciso, inclusive, saber o que que eu vou postar nas minhas redes sociais. Porque as pessoas não vão mais diferenciar o que que é rede social profissional e o que que é rede social pessoal. O meio digital já não, a imagem já fica. Né? Ter muito cuidado até com a questão de. O país está muito dividido com questão de se vocês entrarem nas minhas redes sociais, eu tenho a minha opinião, mas eu não posto coisa política porque eu sei que isso pode atrapalhar o meu desempenho profissional. Então, para que que eu quero criar divergência se eu posso melhor criar convergência,
né? Eu preciso entender o contexto econômico que está acontecendo no país para eu poder ajudar o meu cliente a negociar. Olha o que eu falei com vocês de taxa Selic, né? De financiamento, de que o Banco Central deve manter essa taxa Selic alta até final de ano, mas eu sei que esse ano tiveram bons negócios, ou seja, estou mostrando para o cliente que eu estou sabendo o que está acontecendo. Estou sabendo o que está vendo de novidade. Ou, por exemplo, vou ofertar esse imóvel para o meu cliente, mas eu vou dizer para ele, olha, você sabia que essa região que você está comprando esse imóvel, essa região que você está comprando essa fazenda, é uma das regiões que está havendo maior expansão imobiliária aqui na cidade, ou uma das regiões que está tendo as maiores aptidões para o agronegócio. Aqui tem aptidão de pecuária de corte, pecuária leiteira, soja, algodão, milho, ou seja, por mais que o cliente saiba disso, você está mostrando para ele que você tem informações, você tem elementos de argumentação com ele, né? Agora, registrar. Você está conversando com o cliente, você ficou de mandar uma informação para o cliente, não confie na memória, anote. Olha, então eu vou anotar, eu vou mandar para o senhor, agora eu não consigo, mas à tarde eu vou te mandar essa informação. Vou anotar aqui. Precisa ter esse cuidado, porque o mundo digital acaba a gente perder um pouco a capacidade de armazenamento. E por fim, né, a gente precisa estar fazendo essas autoanálises. O que que eu estou fazendo que não precisa ser feito? O que que eu estou fazendo que poderia ser feito por outra pessoa? Será que aquilo que eu faço é o meu melhor? Ou qualquer pessoa que vier vai poder fazer? Ou seja, né, vocês sabem que tem uma pesquisa que aponta que com a inteligência artificial, em 5 anos, de cada 10 ocupações que a gente conhece hoje, 6 vão acabar. 6 vão ser substituídos pela inteligência artificial. E aí eu trabalho numa empresa de tecnologia de ponta, eu tenho visto isso muito mais rapidamente. Por exemplo, se eu trabalho numa área, na imobiliária, numa área de atendimento, na área de atendimento inicial para o meu cliente, isso vai ser substituído, né? As IAs aí da vida, que já estão no segundo estágio da IA, isso vai fazer muito melhor do que eu, com muito mais rapidez. Agora, eu vou deixar isso tomar conta do meu espaço? Não. Eu vou vendo o que está vendo de diferente para eu incorporar. Isso é você estar acompanhando, você estar sabendo o que está acontecendo, né? Ou seja, será que eu estou me adequando a essas novas realidades do mercado imobiliário? Eu sei que está acontecendo de inovação, né? Eu tenho buscado na internet, por exemplo, de que forma, por exemplo, que a IA vai mudar o mercado imobiliário, de que forma que a IA, por exemplo, de que forma que o metaverso, que é uma das áreas da IA mais forte, inteligência artificial, de que forma que eu posso usar isso para melhorar o meu desempenho profissional, né? Será que eu estou investindo no mínimo 20 minutos do meu tempo diário? Isso tem que ser de domingo a domingo. Esse é um desafio que eu deixo para vocês. A gente precisa investir no mínimo 20 minutos diariamente em estudar. Ah, professor, é domingo, eu não. Não, faça uma rotina. Porque às vezes a gente perde tempo com outras coisas, e já foi 1 hora de rede social, meia hora, né? E aí, lembrando, o brasileiro é das pessoas que fica mais tempo conectado. O brasileiro passa mais de 9 horas e meia conectado no meio digital. Então, se você fica 9 horas e meia em média, usa meia hora para sua formação, usa meia hora para o seu aprimoramento. Por quê? Outra coisa para lembrar, o pedido ele garante a venda. Agora, o pós-venda vai garantir o meu cliente, né? E aí eu já estou falando algumas dicas ao longo da aula toda, falando de dicas para potencializar a venda, usar meio digital, usar boa negociação, relacionamento, né? Usar a carteira de cliente que você vai começando a construir, porque às vezes eu posso ter o mesmo, eu vou usar por analogia esse copo de pipoca como se fosse um imóvel, né? Às vezes eu tenho um imóvel que a forma como eu estou negociando, a forma como eu estou conversando com meus clientes, ele vale 5. Ou seja, estou vendendo um saco de pipoca lá na praça. Aquele pipoqueiro que fica na frente da escola. Ele vende a pipoca por R$ 5. Mas se eu pego essa mesma pipoca, vou vender num circo, vender num parque, vender numa feira de exposição, né? Vender na exposição agropecuária, ou vender lá numa feira qualquer, de R$ 5 eu já vendo 12, porque eu estou levando outros serviços agora.
Se eu pego aquele saco de pipoca, aquele copo de pipoca, que eu vendia por 5 na feira, tô vendendo por 5 no parque, eu vou levar isso para um cinema, para um shopping, que tem toda uma estrutura por detrás, com ar-condicionado, com bons serviços, o mesmo produto que eu vendia por 5, eu vendo por 50. Ou seja, moral da história. Às vezes eu só preciso mudar de lugar para ter o meu valor reconhecido. Isso serve para você enquanto corretor de imóvel, mas serve para você também enquanto forma de negociar, em forma de comércio, de forma de divulgar o seu produto. Às vezes você está usando, você tem um imóvel bacana, você está falando errado com o público-alvo, você está usando o canal errado, ou seja, em vez de você vender esse imóvel por 2.000, você vai ter que vender esse imóvel por 1.500 porque você não está sabendo comunicar. Então precisa também fazer esse cuidado, né? Bom, resumindo, eu tenho que estar preparado. Não adianta, gente. E preparação, né, é estudo. Preparação é estudo. Preparação é estudo. Eu volto, não me canso de dizer que o papel do professor é esse. Preparação, né? E eu tenho o meu superintendente, o meu diretor sempre fala, Carlão, se a gente vai para uma reunião com o secretário de Estado, com o presidente da empresa, você preparou? Às vezes eu tenho uma reunião de meia hora, eu fico 2 horas me preparando. Então, às vezes eu vou atender os clientes ao longo da semana, eu tenho que reservar 1 hora para me preparar. Se eu estou preparado, eu vou entregar as melhores soluções. Agora eu tenho que ser persistente. E por fim, eu tenho que vender. Não adianta eu ter um Fiat 147, para quem é do meio analógico, sabe o que eu estou dizendo? Os primeiros Fiat que saíram, ou eu tenho uma Ferrari, o meu esforço de venda é o mesmo. Então eu preciso, né? Ou para vender um imóvel de 220 mil reais, ou vender uma fazenda de 5 milhões, ou vender uma casa no Florais ou no Alphaville, o meu esforço é o mesmo. Eu preciso me preparar, preciso entregar as melhores soluções e ser persistente. Essa é a estrada aqui da nossa vida. Esse é o desafio do profissional do mercado imobiliário. Agora, se você não assumir o controle da sua vida e liderar a si próprio, você não consegue se sobressair enquanto profissional. Sobretudo, pessoal, é acreditar no potencial, né? É acreditar no potencial. Às vezes tem dia que a gente não está bem, tem dia que a gente, somente quem está mexendo com vendas, é problema em casa, problema financeiro, problema na empresa. Saí, bati o carro furou pneu, alguém me fechou, mas isso não pode deixar me tirar, né? Me tirar o meu desempenho para eu dar o meu melhor para o meu cliente. Ou seja, vendas é isso, né? Eu espero que eu tenha. Já estou encerrando aqui, já a gente está praticamente quase. E aí o professor acaba conversando, falando demais. Mas eu espero que eu tenha conseguido nessa 1 hora e meia que eu consegui prender a atenção de vocês, né? Eu espero, não tenho certeza, que em nome do Grupo Prime, em nome da rede CETEPS, eu consegui deixar. Se eu conseguir deixar 4 ou 5 argumentos na vida de vocês, eu já me dou por satisfeito, porque esse é o papel da disciplina, tá? Ou seja, não hesite em conhecer o produto, conhecer o cliente, em estudar e investir e, sobretudo, acreditar. Vendas é acreditar. Vendas é autoanálise, tá bom? Sucesso, né? Eu, particularmente, mesmo não os conhecendo pessoalmente, eu espero que amanhã ou depois, se vocês me reconhecerem aí e o mundo é pequeno, a gente vai se encontrar. Se me verem no mercado, no shopping, não sei, em qualquer lugar. Professor, já formei. Professor, estou vendendo 3 imóveis. Professor, estou satisfeito. É isso que faz a satisfação, né? Acredite no potencial, porque nós também acreditamos. Então, conto com vocês. Obrigado. É um prazer, estou à disposição. Volto a dizer, meus contatos estão aí no slide, meu WhatsApp. Se alguém quiser ficar um pouquinho mais, fazer alguma pergunta, fique à vontade. O professor, ele gosta quando ele é provocado, né? Quando ele recebe as provocações, como eu vi várias perguntas aqui, isso é bacana. Conte comigo, né? Espero revê-los e ver que vocês estão tendo sucesso e vendendo muito bem. Muito obrigado, gratidão pela confiança. Grande abraço. Obrigada, professor. Excelente aula. Obrigada. Obrigado. Boa Obrigada, noite, professor. obrigado. Uma semana abençoada para todos nós, gente. Obrigado. Tchau. Não tendo nenhuma pergunta, eu vou encerrar por aqui. Obrigado, Pablo, José, obrigado. Até mais. Luana.
Ingrid, um grande abraço, pessoal. Foi um prazer. Encerramos a aula por aqui, tá bom? Sucesso para vocês. Até mais.